Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio e essa semana estamos falando sobre a vida antes da vida, né? A vida antes da vida. E hoje hoje é sexta-feira, a gente vai falar no caso da criança, né? Que ainda está no útero da mãe e ela recebe o seu espírito, e o espírito é localizado no cérebro, né? No cristal do cérebro, né? E dali a criança vai se desenvolvendo para que dá mais força para o coração, e o espírito vai radia até no coração, né? Que o espírito é uma energia, né? Então hoje a gente está falando sobre isso. E outra coisa, essa criança ela tem cerca de, quando ela recebe, ela tá com 40 a 49 dias de vida, né? E 40 e 49 dias de vida. E isso vai se instalando, a criança vai se desenvolvendo, né? Aumentando, criando partes no corpo, e esse espírito vai se espalhando pelo corpo, né? Com a sua energia, né? Até chegar o dia do seu nascimento, né? Que ele vai nascer, certo? Que ele vai nascer. Então, essa criança já, além dos 49 dias, já está com o seu espírito lá. Então, ela já é um ser humano total, né? Já é um ser humano total, né? E a mãe tem que cuidar bem disso aí, porque já teve uma certa mudança. Por isso as mudanças, quando recebe o espírito vai se instalando no corpo, vai se espalhando. A mãe tem um monte de coisas, né, que recebe, mudanças. Às vezes elas se sentem mal, assim, por causa das trocas de energia. Que ela já tem o seu espírito, já tem a sua energia, porque o espírito é uma energia. Ela recebe outra energia, entendeu? Aí tem aquela adaptação do corpo dela com o corpo da criança que está recebendo a sua energia agora, né? Então, gente, vamos para... se alguém quiser mandar um comentário, alguma coisa, alguma pergunta sobre esse assunto aí, eu respondo no próximo vídeo. Então vamos para a mensagem de hoje, né? Que a mensagem de hoje é de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Então, que é assim, ó. Entretanto, milhares de pessoas se ajuntaram a ponto de pisarem os outros. Jesus começou a falar. Primeiro aos seus discípulos, cuidando com o fenômeno dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido nos quartos será proclamado sobre os telhados. As vós, porém, meus amigos, eu digo, não tenha medo de que matam o corpo e depois não pode fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temeis aquele que depois de fazer morrer tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a estes deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vos valei mais do que muitos pardais. Não tenha medo, porque você vale mais do que muitos pardais, né? Mesmo os pardais sendo vendidos, trocados, mas Deus está ali, está com ele, né? Se ele faz esse sacrifício por os pardais, imagine o que ele não faz por vocês, né? Então,
é isso aí, você tendo bastante fé, você não deve ter medo de nada, né? Você tendo fé, você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo de coisa alguma, né? Porque essas coisas são assim mesmo. Então, aqui fala, tem medo daqueles que matam, né? Medo daqueles que matam. E o pior não é aqueles que matam, né? O pior é aqueles que levam o seu espírito para um patamar mais baixo, né? Mais baixo do que isso, mais baixo. Então é isso que nós devemos ter medo, né? Dos espíritos do mal, das pessoas que têm pensamento mal, porque podem levar vocês a não só que se mata um corpo, mas o que importa é o espírito. Mas não mas o perigoso é aqueles que pegam, que dificultam o seu espírito, que sujam a sua alma. É esses que a gente deve ter medo, né? Por exemplo, tem muitas coisas aí que você entra, que você participa, achando que você está bem, que você está sendo protegido, alguma coisa, protegido pelo uma coisa ou outra, mas não, quem lhe protege mesmo são os santos, quem lhe protege mesmo é Deus, porque os santos são aqueles que ficam entre você e Deus, como os anjos, né? Fica entre você e Deus. Então, gente, foi mais um vídeo para você. Curta, compartilhe, dê o like, inscreva no canal. Pelo amor de Deus, inscreva no canal. E outra coisa, faça os comentários aí, né? E uma boa noite para vocês. E fiquem com Deus. E que Deus acompanhe em todos os lugares que vocês forem. Muito obrigado.